Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, devo dizer da minha gratidão a Deus, minha felicidade de poder estar aqui, nesta noite abençoada que o Senhor nos dá, com a liberdade de participar da Santa Ceia do Senhor. Também devo dizer a minha gratidão ao pastor Antônio José, pela liberdade que também nos dá para que pensemos juntos, fazendo a exposição da Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos ler um verso na Epístola de Paulo a Tito, exatamente no capítulo 2. E vamos ler o verso 14. Nós aguardamos alguns segundos enquanto todos os irmãos podem fazer a leitura do texto. E nós vamos buscar exatamente entender a mensagem que Paulo nos transmite neste lindo versículo. Ele nos diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Quem pode dizer amém? Amados irmãos, a palavra do Senhor nos fala muito forte neste verso que nós acabamos de ler. O apóstolo está dizendo que ele se deu a si mesmo por nós. Vamos entender, primeiro, que a morte do Senhor foi voluntária, foi espontânea, foi de caso pensado, planejado. E certamente se a morte do Senhor tivesse ocorrido porque ele não teve um meio de livrar-se dela, haveria uma diferença tão abismal que tenham certeza, ele não seria o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor porque quis morrer por nós. Ele faz questão de esclarecer esta verdade. Diante de Pilatos, ele diz: para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo. No momento da prisão, ele diz a Pedro: põe a tua espada na bainha. Pois se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos. Ele não diz exatamente o que estas legiões de anjos poderiam fazer, mas nós podemos crer que um anjo faz tudo quanto Deus mandar que ele faça. Ele não tem poder em si mesmo, mas enviado pelo Todo-Poderoso, ele cumpre a missão. A Bíblia conta que um só, num curto espaço de tempo, destruiu 185 mil homens de guerra que estavam acampados contra Jerusalém. E assim, dezenas de milhares de anjos, o que não fariam? Fariam tudo que Deus mandasse. Mas o Senhor diz para Pedro: como se cumpririam as Escrituras que acerca de mim declaram na lei, na lei, nos Salmos e nos profetas, que dizem
que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos malfeitores, há de padecer até a morte. Assim convém que aconteça. Bendito é o nome do Senhor. Não demora muito, menos de 60 dias, Pedro estava convicto desta verdade e discursando perante os judeus, ele diz assim: que vos entregou para ser crucificado foi o certo conselho da presciência divina na eternidade. Pedro aprendeu a lição. Ficou sabendo que a morte de Cristo não foi decidida por Pilatos, nem por Herodes, nem pela multidão que clamou, crucifica-o, crucifica-o, nem Caifás, nem Anás, mas foi o conselho da presciência divina na eternidade, que decidiu: Jesus dá a vida pelos pecadores. Mas pensando ainda nas palavras do próprio Cristo, capítulo 10 do Evangelho de João, verso 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No verso 17, ele diz: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Verso 18, e ninguém tira a minha vida de mim. É igual a dizer: ninguém me mata. Sou eu que voluntariamente a dou. E tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus se deu a si mesmo por nós. É o que Paulo está dizendo aqui nas primeiras palavras. Aquele que se deu a si mesmo por nós. Então, é morte voluntária. Em segundo lugar, morte vicária, porque ele se deu a si mesmo em nosso lugar, por nós. Para ele não teve substituto, pois ele já foi o substituto. Para Isaac houve um substituto, um cordeiro que pela providência divina foi encontrado em cima daquela colina, preso na ramagem. E ele foi o substituto de Isaac no sacrifício. Mas para Jesus não houve substituto, porque ele já era o nosso substituto. Ele se deu a si mesmo por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos coríntios, na segunda epístola, no capítulo de número 5, no verso 15, ele diz: ele morreu por todos, para que aqueles que por seu intermédio vivem, já não vivam mais para si, mas vivam para ele que por eles morreu. No verso 21 do mesmo capítulo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se deu a si mesmo por nós. Ele se ofereceu voluntariamente, vicariamente, ele morreu por nós. Escrevendo aos irmãos romanos, Paulo apresenta o sacrifício de Cristo como sendo a prova maior do amor de Deus. Ele argumenta que pode ser que alguém ouse morrer por alguém importante, uma pessoa que seja muito boa. O soldado que pode se arriscar pelo seu general, o súdito que pode morrer pelo seu rei, o servo pelo seu Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo, seu Filho, dado a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí foi tudo ao contrário, meus irmãos. Foi o Senhor morrendo pelo servo, foi o rei morrendo pelo súdito, foi o santo morrendo pelo pecador. Foi Deus humanizado morrendo pelos homens.
para garantir para a igreja, para o seu povo, o poder da vida eterna. Mas em terceiro lugar, o apóstolo diz que ele fez assim, ele se deu a si mesmo por nós para produzir um resultado, para nos remir. E nos remir de toda a iniquidade. Vamos pensar. Remissão é libertar mediante pagamento. Pedro está dentro deste entendimento. Capítulo 1 da primeira epístola, 18 e 19. Ele diz, sabendo que não foi com prata, não foi com ouro, não foi por nenhum valor corruptível, que o Senhor nos resgatou, é igual a dizer, nos redimiu, da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais. E qual foi o preço então? Mas foi pelo sangue de Cristo. O Cordeiro imaculado e incontaminado. Está de acordo. Cabe até dizer, Paulo disse, Pedro confirmou. Paulo disse, ele morreu por nós para nos remir de toda a iniquidade. Pedro diz, não foi com prata nem ouro que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo seu próprio sangue, como de um cordeiro imaculado, santo, que deu a sua vida por nós. Amados, pensando nesta remissão que o Senhor nos deu tão graciosamente, ela tem um sentido muito importante, muito profundo. É que o Senhor, de fato, nos remiu. Ele pagou a nossa dívida e nos libertou. Ele nos tirou do cativeiro. Ele pagou a nossa dívida e nos tirou de lá. De lá de onde? Do lugar de nossa escravidão. Vamos entender isso, meus irmãos. Quando o Senhor fez isto por nós, quando Ele operou esta redenção na minha vida e na tua vida, Ele cumpriu inclusive uma promessa bem antiga, que está no livro de Oséias, no capítulo 13 e 14. É uma palavra de profecia. E eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Ou onde está, ó inferno, a tua destruição? Colossenses 1 e 13. Paulo diz assim, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, de fato, o Senhor nos resgatou, Ele nos remiu, Ele pagou a nossa dívida e nos tirou. Nos tirou de lá, do lugar de nossa escravidão. Paulo está dizendo aos irmãos colossenses que Ele nos transportou. Quem transporta, muda o objeto transportado de lugar. Então o Senhor nos tirou do domínio das trevas,
do reino das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. É igual a dizer, o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz. Nos tirou do reino da morte e nos colocou no reino da vida. Nos tirou do reino do diabo e nos colocou no reino de Deus. Meus irmãos, vocês acreditam, nós juntos cremos nesta verdade? Você crê que na verdade Jesus morreu voluntariamente e efetivamente morreu em teu lugar? Você crê que o Senhor te tirou do domínio das trevas e te colocou no reino dos céus, no reino de Deus? Se você crê, você tem motivo para adorar. Se puder, levanta as mãos aos céus. Por alguns segundos, agradece, louva, bendiz. Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Senhor, é o teu benfeitor. Ele te redimiu, Ele te tirou da mão do diabo e te colocou no seu próprio reino. Aleluia, poderoso é o nome do Senhor. Se puder, abre a tua boca, grita em voz alta, adora ao Senhor. Aleluia, Ele é o nosso eterno Redentor. Por seu sangue já remido eu estou. Ele me deu paz, me deu poder consolador e eu vivo contente porque Ele me amou. É o refrão do hino 139. O Senhor nos remiu. O Senhor nos tirou. Da escravidão do pecado. Isso é algo tão forte, tão grandioso, gente, que quando Isaías teve uma visão que viu Jesus fazendo isso, ele salmodiou. Ele cantou. Mas a terra que foi angustiada já não será mais entenebrecida. Porque Ele a envelheceu nos primeiros tempos. Ou Ele a tornou desprezível nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos a enriqueceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre aqueles que andavam ou jaziam na sombra da morte, na região da sombra da morte, a luz raiou. Porque tu multiplicastes este povo, alegrias e lhes aumentaste, e todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como se exultam quando se repartem os despojos. Por quê? Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. O jugo do pecado Jesus quebrou. Quebraste a vara que lhe feria os ombros. A vara que fustigava e fustiga ainda o pecador que ainda não está liberto. O Senhor quebrou e ela não nos fustiga mais. Nós estamos libertos. O que mais o profeta diz da sua motivação? E o cetro do opressor, como nos dias dos midianitas. O bastão de comando do diabo, Jesus tomou, despedaçou e lançou para longe. E o diabo não governa mais coisa nenhuma. E continua, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Querem ver como ele estava falando mesmo de Jesus?
Ele encerra o verso 5 e começa o 6. É porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E do incremento deste principado e da paz não haverá fim, para o firmar e fortificar o trono de Davi seu pai, e desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E fez, está feito. Aleluia, poderoso é o nome do Senhor. Jesus morreu por nós e nos redimiu. Pagou a nossa dívida e nos tirou de lá. Nos tirou da escravidão do diabo. Nos transportou para o seu próprio reino. Nós não estamos mais dentro da circunscrição geográfica do diabo, do domínio do diabo. Isso de alguma maneira existe. Talvez não fisicamente, geograficamente falando, mas em algum lugar ele está escravizando pessoas ainda. Mas nós já fomos tirados de lá. E o chicote dele não nos alcança mais. A mão suja dele não pode mais nos sujar. As algemas dele não podem mais nos prender. Porque o Senhor pagou a nossa conta e nos libertou. Nos tirou de perto dele e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Mas, amados, em quarto lugar, para encerrar, a Bíblia também está dizendo no mesmo verso, que é o Senhor que voluntariamente, vicariamente, assim, morreu por nós para nos redimir. Também nos purifica. Ele morreu, ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e nos purificar. João era cheio desta convicção. Quanta certeza. João não especula, ele afirma. Mas vós bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não existe pecado. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João ainda com muita convicção. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Ele identifica Jesus como sendo Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Qualquer sujidade, qualquer resíduo do nosso poço de lama, onde estivemos, não é mais nosso. O Senhor já nos tirou de lá. Mas qualquer resíduo, qualquer sujidade, que o Senhor verificou que ainda pudesse existir, depois que Ele nos resgatou de lá, então Ele nos lavou com o seu próprio sangue. Ele é apresentado no Velho Testamento como um lavandeiro que se assenta para lavar as roupas. Só que ele é um lavandeiro diferente, que esbranqueia a roupa como ninguém podia fazer. Jesus nos tomou nos seus braços e com o hisopo molhado, embebido no seu próprio sangue, Ele nos purificou. Amorosamente, carinhosamente,
removeu toda a sujidade, todo o resíduo. O Senhor te purificou. Me purificou. Glória. Nós vamos cear nesta noite com a consciência limpa, porque o sangue de Cristo purificou a nossa consciência das obras mortas. Glória. Eu quero que você medite, que você pense. Glória, Jesus te purificou. Mas pastor, ainda tem aqui um pouco de sujidade. Jesus purifica ainda hoje. Ainda hoje. Isaías, em outra visão, também viu esta grandeza do poder purificador do Senhor. Aliás, é o próprio Deus que fala por intermédio do profeta. Vinde, pois, e argui-me, diz o Senhor, porque ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Isso por quê? O salmista já dizia: Senhor, passa em mim o teu hisopo, e eu ficarei mais alvo do que a neve. E podemos ter certeza, o hisopo de Deus agora tem mais poder. Porque naquele tempo o hisopo de Deus era molhado no sangue de animais, que os sacerdotes ofereciam no templo, no tabernáculo. E o hisopo de Deus agora está molhado em quê? No sangue de Cristo, que ofereceu um sacrifício eterno, no tabernáculo não desta criação, e um sacrifício tão poderoso que não precisa mais ser repetido. Jesus resolveu definitivamente o problema. Me deixe só repetir o verso para encerrar. Glória. Mas deixa eu repetir, começar um pouquinho mais. Lá do verso 11, é 2 minutos, mas nada mais do que isso. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos no presente século de maneira justa, sóbria e piedosamente. Por quê? Porque a graça de Deus já se manifestou e nos salvou. E para quê? Verso 13, para aguardar a bem-aventurada esperança. E o que é isso? É o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é verdadeiramente Ele? É aquele que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, nos purificar e nos fazer para si um povo somente seu, zeloso e de boas obras. Amados, vamos ter conduta de filhos de Deus e caráter formado em Cristo, porque o Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, afirma o apóstolo Pedro, quando Ele nos tirou da corrupção que destrói o mundo, que destrói no mundo, e nos fez participantes da natureza divina de Deus. O Senhor vos abençoe ricamente em o nome de Jesus. Ele já morreu por nós e nos redimiu. Não passo, mas também não dispenso. Não dispensou nem um minuto. E do jeito que ia, eu estava me esquecendo até que era ser hoje. Irmãos, eu sei que vocês estão sentindo o que eu estou sentindo também. Diga, vamos ficar em pé para poder saudar quem está ao nosso lado e dizer assim: Ele nos salvou, nós somos salvos, nós fomos perdoados. Eu estou com vontade de voar logo, glória a Deus, saber que Jesus fez isso, aleluia. Irmão, depois de uma mensagem dessa, a gente fica com vontade de ser mais crente, né, não? Oh, ser mais crente, mais santo. Oh, glória a Deus. Aí a gente
vai pegar o pão, vai tomar o cálice. Ó Senhor, fui redimido. Aí os irmãos que no passado, oh aleluia, muitos estiveram escravizados, esses é que dão mais glória, pensando, onde estava e onde estão agora. Oh, que maravilha, glória a Deus. Só me lembro agora do Salmo 116, versículo de número 12 e 13. Como compensarei ao Eterno pelos grandes benefícios que me tem feito? E na tradução revisada da Bíblia diz assim: tomarei o cálice da salvação e farei um brinde ao Eterno. Glória a Deus. Se tiver alguém aqui que não conseguiu abrir a boca e dar um glória a Deus, meu irmão, você já morreu há muito tempo. Tem que ressuscitar. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, vamos cear agora com alegria. Vou convidar o pastor João Bezerra, o presidente da nossa convenção, para fazer a leitura concernente à ceia do Senhor, a oração de consagração do pão. E vamos com muita alegria cear nesta noite. Pastor João de Jesus, pastor Messias de Castro vai estar orando, pastor Pedrinho trazendo a bênção apostólica. Só quem foi abençoado esta noite, irmãos, recebeu bênção de Deus. Aleluia. Oh, que maravilha. Glória a Deus. Queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Agora, depois deste banquete, oremos ao nosso Deus, agradecendo-lhe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos, Pai querido, pelo trabalho que a tua igreja unida tem realizado para a glória do teu santo nome. Senhor querido, nós te pedimos por todos aqueles que aqui compareceram, e certamente, Senhor, que vieram naquela intenção do desejo de te adorar na beleza da tua santidade. Pai, rogamos a tua bênção sobre os nossos companheiros, obreiros da santa causa do Evangelho, que no dia a dia levam a gloriosa semente nos campos do interior deste estado. Ó Deus, faz repousar a tua bênção, a tua graça, a tua unção sobre todos eles. Também, ó Pai, sobre o ministério local, aqui da igreja em Fortaleza, o teu ungido pastor Antônio José, pastor Pedrinho e a toda a diretoria desta igreja. Pai, nós te louvamos porque tu nos deste mais uma ceia na tua presença, onde aqui, Senhor, temos sido alimentados, temos sido, ó Pai amado, aleluia, honrados pela tua presença, o poder e a unção do teu Espírito sobre as nossas vidas. Agora te pedimos, Pai querido, que nos conduza em paz e em segurança aos nossos lares. Nos conceda uma noite de bênção, de paz e de muita alegria. E se aqui não voltarmos mais, é porque certamente já estaremos